Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Prazer estar aqui, me sinto honrado de estar na Sexta Teológica, aceitando o convite dos pastores, que Deus possa abençoar, pastor Fábio, Paulinho, são bênção de Deus, todos os irmãos presentes, é bom estar aqui entre amigos. Me foi passado o tema Batalha da Nossa Mente, e eu falarei sobre a verdade sobre a tentação. A maioria de vocês aqui sabe, eu trabalho com recuperação de dependentes químicos e alcoólicos, e eu vejo constantemente, como a tentação atua na vida das pessoas, diariamente. A gente está lutando contra esse sentimento, e hoje a gente vai aprender um pouco sobre ele aqui, amém? Vamos orar? Pai, esse é o momento mais importante da nossa vinda, Senhor, para este lugar. É bom estar entre amigos, em comunhão com os irmãos, aprendendo com os nossos líderes, mas Deus, não tem nada melhor do que ouvir a Tua voz. É ela que acalma as tempestades da nossa vida, é ela que nos direciona para o centro da Tua vontade, é ela que nos traz esperança de um amanhã melhor. E hoje nós precisamos, ó Deus, aprender sobre a batalha que existe em nossa mente. O campo, Senhor, da guerra entre a carne e o espírito, entre as lutas, ó Deus, da tentação contra também a Tua vontade que passamos a conhecer. E eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito preencha cada espaço vazio do nosso coração através da Tua palavra, e que todos possam ser edificados aqui, através do ensinamento, através, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem a trazer para nós nessa noite. Oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, e deixasse ela aberta aí, por enquanto. Tiago, capítulo 1, você deixa a sua Bíblia aberta e daqui a pouco nós faremos a leitura do texto bíblico. Eu começo essa ministração com uma pergunta, e a pergunta é: você sabe o que existe entre você e o seu próximo pecado? Não adianta a gente pensar que não iremos falhar. Precisamos ter consciência da vida que temos, mas entre você ou entre eu e o nosso próximo pecado, existe algo que acontece, e isso se chama tentação. Ninguém está livre de errar. Prova disso quando abrimos a Bíblia em Mateus, capítulo 1, e vamos estudar a genealogia de Jesus. Eu acho brilhante a escritura de Mateus, ao trazer todo o conhecimento de Abraão até Davi, depois de Davi até Jesus, para a gente entender o que é a linhagem da promessa de Deus. Porém, há algo que me chama a atenção, que quando vai se falar de Davi, a Bíblia vai dizer que Davi gerou Salomão, Davi o grande rei. Algumas versões você vai ver, está escrito lá, e o grande rei Davi gerou Salomão, com aquela que foi mulher de Urias. A gente para pensar nisso, e quem não conhece a Bíblia, pode achar que um dia essa mulher, Betseba, ficou viúva, e assim Davi a casou com ela. Porém, não foi bem isso que aconteceu. Ele a cobiçou, a desejou, ele a possuiu e depois assassinou seu marido. E isso está ali na Escritura. Um grande rei, alguém que tem uma vida relevante na questão da linhagem de Jesus Cristo, porém o seu erro está ali, claro, anunciado, para que a gente possa compreender e entender que Deus nos escolhe, independente dos nossos erros, e após a escolha, conhecermos a sua vontade, nós também falharemos. Porém, Deus não se envergonha dos erros que cometemos a partir do momento que haja arrependimento. Então, eu estou aqui agora pregando, porém, no final dessa noite eu ainda posso errar. Se eu não tomar cuidado, no mês que vem eu posso falhar. E aí vem uma vida constante de prudência e vigilância para que a gente não erre. Então,
existe algo entre esse momento meu e o meu próximo pecado chamado tentação. E o que significa pecado? Pecado é a violação através da desobediência a qualquer norma ou preceito. Pecado é uma falta, pecado é um erro. Algumas pessoas gostam de dizer que pecado é errar o alvo. Mas pecado é não obedecer uma lei que foi colocada sobre as nossas vidas, diante dos nossos olhos, para que possamos aprender, e essa lei é a palavra de Deus. Então, toda pessoa que peca, toda pessoa que erra, ela está em descumprimento a uma ordem que recebeu a partir da palavra. Segundo, tentação é um desejo veemente ou violento, um impulso para a prática de qualquer coisa censurável ou não recomendável pela palavra de Deus. Olha o que é tentação. Um impulso violento. E muitas vezes sobre aquilo que vem com tanto ímpeto em direção à nossa vida, a gente não tem controle. A gente não tem domínio. E esse impulso quer o que de mim? Ele quer me colocar a praticar qualquer atitude, qualquer comportamento que seja censurável ou condenado pela palavra de Deus. Duas coisas eu aprendo nessa introdução. Primeiro, o diabo, o tentador, ele pode sim me mostrar coisas, mas ele não é capaz de criar desejos dentro de mim. Eu vou repetir isso aqui. O diabo pode sim me mostrar coisas, mas ele não tem a capacidade de criar desejos dentro de mim. Segunda coisa que eu aprendo é, o padrão moral para uma vida de santidade foi, é e sempre será a palavra de Deus. A Bíblia, inerrante, infalível, imutável, poderosa e apta para transformar a nossa vida. Nós podemos apontar pecados e erros a partir daquilo que a palavra de Deus diz. Pecado não é mediante a minha opinião. Pecado não se consuma ou se sentencia a partir daquilo que eu acho ou que eu penso. A palavra de Deus é a regra de conduta. Então, sempre quando alguém quer ensinar sobre errar o alvo, sobre falhar, nós precisamos ter a Bíblia como padrão moral. O que foge da palavra de Deus e parte de dentro do homem já é um pecado. A opinião humana não serve para julgar a vida de ninguém. Haja vista que o próprio Tiago diz, tu, porém, quem é para julgar alguém, sendo que só há um juiz e um legislador, e nós sabemos que esse é o nosso Deus. Diante disso eu te falo, estamos no mesmo ponto, na mesma altura. Nossos ministérios se diferem. Eu sou pastor, talvez você canta, talvez você serve na porta, talvez você é o melhor diácono desse ministério, as nossas posições se diferem. Porém, aos olhos de Deus, em relação ao pecado, em relação à tentação, somos todos iguais. Não existe diferença. Não tem quem seja melhor ou quem seja pior no nosso meio. Outro ponto da palavra de Deus diz que Deus procurou um justo na terra e não encontrou ninguém. Está entendendo até aqui? Amém? Então estamos todos na mesma condição. Carentes da graça, necessitados da misericórdia, ávidos pela compaixão de Deus e prontos para nos posicionarmos mediante a palavra para vencermos antes do pecado a tentação que nos induz a praticá-lo. E escute o que eu disse aqui. A tentação não vem brincar comigo. Ela é um impulso violento, veemente, que me leva, que me conduz. Mas eu também disse que o diabo não tem poder de me movimentar a praticar o pecado. Ele pode me apontar coisas. O diabo não obrigou Eva a comer daquele fruto. Ele faz uma pergunta, e a pergunta é, qual é o fruto que você não pode comer nesse jardim? Me aponte, me mostre.
E quando ela fala, é desta árvore, é essa fruta que eu não posso comer, a Bíblia diz que então Eva viu, ela sentiu, ela desejou. Aquilo era agradável para saciar a sua vida. O diabo apenas apontou. E como eu citei Davi aqui, eu também posso dizer, o diabo não teve o poder de colocar no coração de Davi o adultério, a traição, o homicídio. Apenas uma mulher que se banhava apareceu diante dos seus olhos e ele chama um servo e diz, por favor, traga ela para mim. E o que eu vejo é uma palavra de livramento a partir daquele servo que disse, mas essa não é a esposa, a mulher, a companheira de Urias, o teu servo? E Davi, tomado pelo seu desejo, pelo impulso violento da tentação, ele fala, eu não quero saber quem é o marido, com quem ela é casada, eu só quero saciar esse desejo que cresce em mim. Precisamos tomar cuidado. Nós somos chamados para uma vida de santidade, e ser santo é ser separado. O pecado não pode ter vez na nossa vida. Quando eu decido levar a sério a vida de santidade, eu também preciso seriamente encarar os momentos de tentação, porque eles são a porta escancarada para a prática do pecado. Com tentação não se brinca. Com tentação a gente não faz vista grossa. É uma olhadinha hoje, só viu 3 segundos. Amanhã já é 1 minuto. É uma troca de olhares hoje. Amanhã é uma mensagem no telefone. Mês que vem pode ser um adultério. É um dinheiro diferente hoje. Uma proposta, pouco, olha, deixa eu pagar o seu café. Amanhã pode ser um cheque, uma nota, pode ser uma canetada, e a gente sabe que aqui no nosso país uma canetada vale muita grana, mas se a gente não tomar cuidado com a tentação, a gente vai fracassar. Se você quer levar a sério a vida de santidade, então você precisa levar a sério o momento de tentação. Ela é a porta aberta para a vida de pecado, para a prática do pecado. Ela é a porta aberta para que a gente fale à luz da palavra, para que a gente erre segundo a vontade de Deus. A tentação é aquela que escancara a porta das nossas vaidades, dos nossos desejos, e infelizmente, a partir do momento que praticamos isso, nos voltamos contra o nosso Deus, que nos chamou para viver uma vida extraordinária, amém? Uma vida maravilhosa em sua presença, amém? Mas você percebeu quando nós erramos, como essa vida maravilhosa, ela entra em declínio? E eu não tenho vergonha aqui de falar isso, porque se você esconde, talvez essa seja a sua vergonha. Mas eu já errei, já falhei, já fui disciplinado, corrigido, até mesmo pelo pastor Antônio Carlos. Corrigiu a minha vida. E eu não tenho vergonha dos meus erros, pelo contrário, eu tenho alegria e dou louvor ao Senhor que me perdoou mais uma vez. Se você se sente mal por causa dos seus erros, meu conselho para você é confesse. Confesse. Porque a palavra também diz que a partir do momento que você confessa, a oração da fé, ela vai perdoar os pecados. Amém ou não? Então o que a Bíblia diz sobre isso? Eu pedi para você abrir em Tiago capítulo 1, verso de número 14, que está escrito assim: cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Espera aí. O diabo é o tentador. E a gente vê que o diabo tentou Eva, tentou Adão, tentou Abraão, tentou Isaac, tentou Jacó. A gente vê que o diabo tentou Moisés, tentou Josué, tentou Davi, tentou Samuel. E todas essas pessoas falharam. E esse mesmo tentador também tentou contra Jesus. E aí Tiago vem e escreve: nós somos tentados quando somos atraídos e engodados pela própria concupiscência. Por aquilo que é meu, que está dentro de mim. E eu venho aqui dizer para você que o problema não é exterior. O que devemos tratar não é o que está do lado de fora.
O que tem que ser mudado não é o que os nossos olhos veem, mas aquilo que eu sinto quando os meus olhos veem alguma coisa. E eu citei alguns exemplos aqui. Primeiro, produtos em loja. Existem pessoas que são compulsivas e passeiam pelo shopping apenas para saciar o seu desejo, a sua cobiça de voltar para casa com uma compra extravagante. Depois, a fatura chega e muita gente ainda pergunta: Senhor, onde é que tu estavas para repreender esse mal contra a minha vida? Porém, a pessoa se deixou levar pela compulsividade do seu desejo. Segundo, filmes que passam na nossa televisão, que estão diante dos nossos olhos, que toda hora nos induzem e tentam plantar em nós esse sentimento para que a gente venha errar. Eu vou falar aqui, vou dar um exemplo. Essa semana mesmo, depois de alguns anos, nós bloqueamos Netflix lá em casa. E não por causa do conteúdo adulto que a gente não assiste, mas por causa do conteúdo infantil. Eu comecei a perceber, junto com a Carla, que os nossos filhos estavam assistindo a desenhos que, de repente, inseriam uma mensagem. E o último deles agora é um desenho que chama Uma Família Diferente, que vai falar sobre robótica, a luta do humano contra os robôs, a máquina quer dominar o mundo, e ali tem uma família, e o filme, irmão, é um desenho maravilhoso, porém, quando chega no final, a mãe faz uma pergunta para a filha, que deixou a gente de boca aberta. É uma pergunta apenas depois de 2 horas. Um conteúdo infantil, à primeira vista inocente, mas que tem uma mensagem. Lá em casa, a gente cortou. Depois, se você puder, antes de tomar uma decisão, analise, assista, interaja, veja o que está acontecendo. Porque essas coisas servem apenas para despertar o problema que já existe em nós. A nossa natureza, infelizmente, é caída. Eu gosto de uma explicação de um pastor muito conhecido no nosso país, que ele diz que o diabo conseguiu ferir a matriz, que era Adão e Eva, e tudo aquilo que foi gerado a partir deles já nasceu com defeito. O salmista diz: em pecado eu fui formado. Então nós nascemos com esse problema na nossa vida, a força da carne. E muitas vezes um filme pode despertar na vida de um pequeno. O meu tem 4 anos, o mais velho tem 8. A Carla olhou para o Efraim e falou: meu filho, mãe, eu já sei que isso não é de Deus. Que bom que ele sabia. Mas até quando isso pode causar nele um mal? Até quando ele terá resistência para vencer essas coisas? A minha família pertence ao Senhor. Meus filhos são herança de Deus. São flechas que estão sendo preparadas para acertar um alvo. E esse alvo é glorificar o nome de Jesus. Então nós vamos ser prudentes na nossa casa. Pessoas podem despertar em nós, aguçar em nós tentações que vão nos levar ao pecado. Outras coisas, oportunidades. Existe um culto que está acontecendo na casa de um fariseu, e esse culto é tremendo. Só tem uma pessoa ali que adora Jesus de verdade. O fariseu estava curioso, o Judas era traidor e oportunista, e uma pecadora quebrou o vaso de alabastro ali, derramou perfume, enxugou os cabelos de Jesus, tratou ele como Senhor e como Rei. Porém, Judas, diante daquela oportunidade, ele olha e fala: puxa, perfume tão caro. Será que não era melhor a gente vender isso aí, dividir na obra social, dar para os pobres? Uma oportunidade onde a tentação nesse texto é gritante. E por que eu digo isso? Porque se o vaso estivesse na mão de Judas, o Senhor não seria adorado naquela noite. O pecado estaria consumado. As pratas teriam ido para o seu bolso, porque ele era ladrão e colocava a mão na bolsa. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. Pode até parecer que o problema está nessas coisas que estão do lado de fora, mas nem por um momento são elas. Nada é externo.
A nossa dificuldade, a nossa luta não está do lado de fora. A fonte da tentação está dentro de mim. A fonte da tentação, ela está dentro de você. É o nosso corpo, é o nosso pensamento, é a nossa carne que grita para que nós possamos praticar o pecado. Uma tentação só pode ser tentação se ela tentar você. Senão, ela não passa de um produto, senão ela não passa de um filme, senão ela não passa de um carro, senão ela não passa de uma oportunidade. Todos nós estamos diante das mesmas coisas todos os dias, amém? Porém, uma pessoa pode se aproveitar de uma oportunidade e outro não. Uma pessoa pode se encantar por outra e um outro terceiro não. Uma pessoa pode ser tentado a comprar algo que não pode pagar e outra não. Então a tentação se consuma quando ela mexe com o meu interior. E o que Deus está querendo dizer para nós hoje aqui nessa noite é: diante de algo que está induzindo você ao pecado, se torne indiferente. Enquanto mexer com você, enquanto abrir a porta, mexer na maçaneta do pecado e te induzir ao erro, é um mal que você precisa combater. E se essa palavra veio para você hoje, nessa noite, aqui na igreja ou na internet, Deus está querendo te livrar do erro. Deus está querendo te guardar do mal. Deus está querendo te livrar de uma crise financeira. Deus está querendo te livrar de uma corrupção. Deus está querendo te guardar de um adultério. Deus está querendo preservar a sua vida em santidade. O problema é o mundo. Não, o problema não é o mundo. O problema está dentro de mim. Até mesmo porque Romanos capítulo 12 diz: não vos conformeis com esse mundo. Renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Ofereça a Deus um culto racional, vivo, santo e agradável a Deus. Alguém veio fazer isso aqui hoje nessa noite? Nosso culto, para ser o nome de Jesus glorificado, a gente precisa estar vivo, ter uma vida de santidade, para oferecer algo agradável a Deus. A palavra concupiscência é traduzida por cobiça. E o que significa isso? Desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Desejo ardente, cobiça, está dentro de mim. Problema interior, não está do lado de fora. Do lado de fora dessa igreja, tem muitos carros bonitos. E eu posso sair, não me encantar com nenhum deles. Ou eu posso olhar para o seu automóvel e eu posso falar: Deus, como eu queria ter esse veículo. Pastor, esse desejo é ruim? Depende da maneira que você configura ele dentro de você. A inveja também é pecado. Tratada ainda como pecado capital. Se você estuda, você vai ver isso daí. Então, a cobiça grita na nossa alma, está dentro da nossa vida, é o problema a ser resolvido. E aonde essa palavra aparece? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Todos abriram? Verso de número 1. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vocês? Porventura, não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Eu quero me atentar a esse texto. A carta de Tiago, mesmo ele sendo pastor da igreja de Jerusalém, é uma carta universal, não destinada apenas à igreja, localizada na cidade de Jerusalém, não somente ao rebanho que está sobre ele, mas uma carta comum, destinada a toda a igreja de Cristo, a igreja universal do Senhor. E Tiago agora está dizendo: olha, de onde é que vêm as guerras entre vocês?
De onde é que surge o problema entre vocês? E nós estamos cansados de saber que problema dentro da igreja, no meio do povo de Deus, surge muitas vezes por vaidade, por rebelião, por desobediência, insubmissão, insubordinação. De onde é que vêm essas guerras? Não tem nada do lado de fora que possa fazer com que isso surja. Surge dentro de mim. Que nem o louvor que estava sendo cantado aqui, muito bem cantado. Deus te usa muito para cantar. Mas alguém pode ouvir e não conseguir adorar Jesus com excelência pela qualidade do louvor oferecido. E o problema não está do lado de fora, porque o que está do lado de fora é agradável a Deus e à igreja. Porque quem está cantando, ou quem está tocando com maestria, com excelência, está conduzindo a igreja do Senhor à adoração. Mas tem gente que tem problema do lado de dentro e não consegue adorar da mesma maneira por causa da vaidade, por causa da inveja, porque tinha que ser eu, porque não faz tão bem quanto eu. Se fosse eu faria melhor. E o texto está dizendo, aonde é que surgem essas guerras? De onde é que elas vêm? Porém, a saber, não são os vossos deleites e os vossos membros que estão entre guerra, que estão pelejando. E aí o texto agora vem e arrebenta. Vocês cobiçam e não tem nada. E olha o problema de ser levado ou induzido pela tentação. Eu sempre quero, eu estou desejando, é o meu objetivo, é o meu projeto, mas eu nunca alcanço. O cobiçoso é infrutífero. Não consegue produzir. Não consegue acumular, não consegue crescer, não consegue avançar, e mesmo tendo uma palavra profética sobre a vida, que ele será como a luz da aurora, ele está sempre apagado. Deus hoje está tratando comigo nessa palavra. Está falando no meu coração. Sois invejosos, cobiçosos, e não podem alcançar. Combate, guerreia, e não tens nada. E aí Tiago encerra esse versículo dizendo, porque não pede. Qual que é o sentimento do cobiçoso aqui? Da pessoa que é levada pela concupiscência. Ela quer arrancar dos outros e trazer para ela. Quando o Senhor está dizendo, não precisa de guerra, é só levantar a voz e falar comigo. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Você pode não ter hoje, você pode não fazer hoje, você pode não ser hoje, mas essas coisas se resolvem falando com Deus. Não é derrubando ninguém que a gente cresce, mas é aplaudindo e louvando a Deus pela obra que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos, que nós seremos semelhante ao Filho de Deus na face da terra. Consegue repetir essa frase comigo? É só pedir a Deus, que Ele atende ao meu clamor. Aleluia. Romanos capítulo 13. Verso de número 14, está escrito assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidado, apreço, zelo, desejo pelas concupiscências da carne. Mais uma vez, eu até uso agora Mateus 6, que diz para a gente buscar o reino de Deus. Demais coisas serão acrescentadas em nossa vida. O Evangelho não pode ser essa luta por demais coisas. O Evangelho é a nova de salvação que alcançou a nossa vida, que diz, olha, para aquilo que estava te matando, se revista do Senhor Jesus. Para aquilo que destruía a sua vida, se revista do Senhor Jesus.
para aquilo que fazia você caminhar a passos largos para a condenação eterna, se revista do Senhor Jesus. E quanto aos desejos da carne, não alimente eles. E se eu quero vencer, irmão, não estamos livres disso. Eu tenho, você tem. A questão é que nível ele está. O quanto eu estou alimentando. O quanto eu dou vazão para o problema que tem dentro de mim e nego a graça de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo. E o texto de Paulo ao Romano está dizendo, olha, por favor, não se ligue nisso. De desejo da carne, dessa cobiça, dessa ganância, dessa inveja, desse desejo moral. Abra mão dessas coisas, se revista do Senhor Jesus. A única maneira que temos para vencer as tentações da vida e não ceder e sucumbir aos pecados, irmãos, é estar revestido do poder da presença de Cristo sobre a nossa vida, e isso não é difícil de se ter. Riquezas é difícil de se conquistar. Status diante dos homens é difícil de se alcançar. Poderes nessa terra são tudo coisas difíceis de se ter, mas presença de Jesus Cristo não. O salmista disse, abra a tua boca que eu te encherei. Jeremias ouviu do Senhor, clame a mim que responder-te-ei, coisas grandes e firmes que não conheces. Jesus disse, se vós estiverdes em mim, olha que coisa maravilhosa que Jesus está dizendo, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, a tua oração tem efeito. Não é difícil ter a presença de Jesus em nossa vida. Difícil é ter que guerrear para alimentar a cobiça que está dentro de nós. Difícil é ter que abater semelhantes, irmãos nossos, para alimentar o desejo da imoralidade que está dentro de nós. Ter a presença de Cristo sobre a nossa vida é gracioso, porque foi Ele quem escolheu. Aleluia, eu vou repetir isso aqui, foi Ele quem escolheu ir àquele Calvário, derramar o seu sangue, me lavar e me redimir para que pudesse fazer da minha vida a sua morada. Jesus mora na vida de mais alguém aqui hoje nessa noite? Isso não é difícil. Às vezes nós estamos lutando por aquilo que é tão difícil, e o fácil, aquilo que Deus mais quer, a gente não consegue ter. E Paulo está dizendo, se revista de Jesus. Eu venho aqui em nome de Jesus, fazer o mesmo apelo que Paulo, se revista de Jesus. Roma é imoral, se revista de Jesus. Roma está perdida, se revista de Jesus. Roma é libertina, se revista de Jesus. Santos é corrompida, se revista de Jesus. Santos tem prostituição, se revista de Jesus. Santos é imoral, se revista de Jesus. Se encha de Deus. Não fique alimentando desejo dentro de você. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Se você quiser anotar a passagem, anota aí, eu vou ler aqui direto para ser bem rápido. Efésios capítulo 4, verso de número 22, diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências ou cobiças do engano. Abra mão desse ser imoral, libertino, mentiroso, cobiçoso, prostituto. Abra mão desse ser, olha, se despoje. Ao trato passado, à velha aliança, abra mão disso daí, se revista de um novo homem, olha só, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Enquanto eu estiver movido pela cobiça do engano, eu não sou nova criatura. Eu até sei quem é Jesus. Eu até ouço a palavra graciosa de Jesus. Eu até vejo a glória se manifestar através dele, porém eu não sou novo. E a Bíblia mostra um exemplo disso, que é o jovem rico.
que diante da oportunidade de ser salvo e viver eternamente, porque ele fala, eu sei que tu és Senhor, bom mestre. E Jesus repele ele dizendo, por que me chamas bom, sendo que bom é Deus? E o assunto aqui é essência, é natureza. O jovem entende que Jesus é diferente. Ele entende que Jesus é Senhor. Ele entende que Jesus é o Messias. Porém, ele ainda não está revestido do novo. Ainda é movido pelo velho. E a partir do momento que ele é movido pela sua cobiça, Jesus vira para ele e fala, olha, você obedece a todos os mandamentos, honra teu pai, honra tua mãe, você adora a Deus, eu só te peço uma coisa, venda tudo que você tem, dar aos pobres. Olha só que coisa que Jesus pediu para esse homem, até parece que alguém que passa a viver na presença de Jesus se torna um miserável. Mas aí, movido pelo seu desejo, ele fala, poxa, não dá. Vou continuar sendo quem eu sou, mesmo sabendo quem tu és. E eu repito essa expressão porque nós estamos diante de muita gente que está dentro da igreja, decidindo continuar quem és. E não se transformar naquilo que Jesus pode fazer. Abra mão. Existe uma batalha em nossa mente. E nós estamos tratando sobre a verdade da tentação. Abra mão do velho homem. Abra mão da criatura imoral. Abra mão da criatura perdida. Abra mão do defraudador, do mentiroso, do desobediente. Abra mão do rebelado, do ser rebelado. Eu, como pastor, eu tenho muito prazer de conversar com algumas pessoas. Mas tem algumas pessoas, pastor Marivaldo, que você senta para conversar com ela, que ela não consegue nem entender o que é liderança. Nem louvar a Deus por ter tido a oportunidade de Deus levantar um líder para cuidar de sua vida. É a segunda ou terceira vez que eu entro nesse assunto de rebelião, e eu te peço, se isso é o que precisa ser tratado na sua vida, se liberte hoje. Se não for um bom servo, nunca será um grande líder. Ponha isso no seu coração. É a palavra do Senhor que está pedindo para você se libertar daquilo que te mantém do mesmo jeito e se revestir de um novo homem, se renovar no espírito, para cada dia mais estar parecido com Jesus. Amém? Eu leio 1 Pedro 2,11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das cobiças carnais, que combatem contra a sua alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. O apelo de Pedro é poderoso, que ele não está pedindo para a gente ser santo na igreja. Está pedindo para a gente ser santo no mundo. Não está pedindo para a gente ser honesto na igreja. Está pedindo para a gente ser honesto lá fora. Não está pedindo para a gente ser adorador aqui na hora do louvor. Mas está pedindo para a gente ser adorador lá fora, na hora da propina, na hora da cantada, na hora da mentira. Tenha o seu viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Todas as mentiras e calúnias que dizem a respeito dos santos de Deus, cairão por terra no dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Mas a gente precisa viver de maneira honesta no meio do mundo. Amém? Diante disso, todos nós criamos alguns argumentos. Todos nós temos algumas desculpas para praticar os nossos erros, para alimentar as nossas vaidades. A gente chama isso de mentiras racionais. Porque se a causa da tentação não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro, eu perco o álibi, o argumento
de responsabilizar alguém por causa dos meus erros. O Senhor desce ao jardim: Adão, o que foi que você fez? Senhor, eu não fiz nada. Estava aqui em paz, tranquilo, de boa, cuidando dos animais, dos bichinhos que o Senhor me deu. Estava uma maravilha, mas depois que o Senhor colocou essa mulher na minha vida virou um inferno. Se eu tivesse me deixado sozinho aqui, estava tudo bem. Até parece que Deus é culpado por colocar alguém do nosso lado para ser nossa companheira. Mas Adão está dizendo: olha, não sou responsável por isso. Foi aquela que o Senhor me deu como igual, semelhante. Foi aquela que o Senhor me deu como ajudadora. E eu acho interessante isso, que Adão tem a capacidade de voltar para Deus e manchar a obra que Deus fez para auxiliá-lo no propósito que Deus entregou a ele. Mentira racional. Argumento furado. Não era Eva o problema de Adão, mas era aquilo que estava nele, que não foi tratado, que ele permitiu alimentar, que ele não conseguiu paralisar, que ele não conseguiu sair de cena. Então a gente não pode mais culpar ninguém. O que precisa ser tratado é o que está do lado de dentro, é o que está no meu coração, é o que está na nossa mente. Jogar a culpa naquilo que está do lado de fora tem sido a única maneira de tentarmos fugir dos nossos problemas. Mas você já percebeu que mentira tem perna curta? Já que os louvores são antigos, ditados antigos também servem para essa noite. Um argumento furado não vai muito longe. Uma mentira racional será descoberta. Eu dou um conselho hoje para você aqui: por mais que doa falar a verdade diante de uma situação, diga ela, porque a verdade não muda. Sempre quando você diz uma mentira, preste atenção que com o passar dos dias, a mentira será transformada em verdade. Então, para que eu evite vergonha, para que eu evite escândalo, para que eu evite humilhação, é melhor eu já falar a verdade na hora que eu tenho a chance de fazê-la, do que tentar encobrir o meu erro a partir de um engano. A gente dá desculpa para tudo. A gente encontra pessoas que a todo tempo estão dizendo: mas sabe o que é? Que o país está em crise. Ah, pastor, vou falar dos meus meninos na casa de recuperação, que muitos saem de lá cheios do Espírito Santo e quando saem aqui na rua, fornicação, logo de cara. E aí, pastor, sabe o que é? Eu estava 9 meses aí dentro, trancado. Sou homem, você sabe como é que essas coisas, né? Verdade, Deus colocou esse desejo em nós. Mas um homem de Deus também é capaz de controlar todos os impulsos e fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor. Você está comigo ainda ou não? Vamos parar aqui ou vamos até o final? Chega de desculpas. Cadê o maestro para me ajudar a encerrar essa palavra aqui? Chega de argumentos furados. Tem tanta conversinha que a gente tece, que a gente lança, que a gente trabalha. A gente cria toda uma estrutura para justificar os nossos erros. É necessidade, é problema, é sentimento. Sabe o que é? Não tem, com Deus não tem, sabe o que é, Senhor. Não dá para isso. Não tem como. Eu queria aprender com o apóstolo Paulo hoje nessa noite, amém? A gente vai encerrar aqui nesse texto. Depois tem a segunda parte da mensagem. Se você quiser ouvir, entra lá no canal de Volta à Vida, faz a sua inscrição. Todo dia de manhã tem Salmodiando, 7 horas. Se você entrar lá, eu vou continuar por lá. 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 13.
Diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possa suportar. Aleluia. O desejo, o impulso é violento, mas a gente serve a um grande Deus. Eu posso não estar no controle, mas o Senhor está. E Paulo deixa para a gente 3 lições a respeito de tentação. Primeiro, Deus não permite passar pelo que não podemos resistir. E justamente porque Deus não deixa aquilo que eu não resisto me alcançar, para eu não ter o argumento de culpar o exterior. O único responsável pelo fracasso da santidade que eu declarei viver sou eu. Porque aquilo que eu não teria capacidade de resistir não veio a mim. Quando eu falhei, não foi Deus que fechou os olhos. Quando eu falhei, não foi o presidente que não me deu emprego, não foi a minha esposa que foi ignorante, não foi o meu patrão que não me deu valor. Quando eu falhei, eu fiz uma escolha. E o texto diz: eu poderia ter resistido, Davi poderia ter resistido, Abraão poderia ter resistido, você poderia ter resistido, porque o guarda da tua vida não dorme. Ele não vai deixar, e eu afirmo isso pela palavra, Ele não vai deixar aquilo que você não aguenta, aquilo que você não suporta, aquilo que você não resiste alcançar a sua vida. Tudo aquilo que chega até você, você tem capacidade de prevalecer. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Alguém pode adorar Jesus comigo aqui? Por quê, pastor? Porque esse momento que você está enfrentando, essa batalha na tua mente, dentro do teu peito, irmãos, a vitória só depende de você. Ah, pastor, só de mim, mas é que eu estou contando com Deus. Desculpa, querido, o texto está dizendo, Deus já fez a parte dele. Porque o que chegou, você pode prevalecer. Diante dessa proposta, você pode falar não. Diante desse desejo, você pode dobrar os teus joelhos e clamar pelo sangue de Jesus, que nos dá ousadia para entrar na presença de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Seja revestido de poder, seja renovado no teu espírito hoje nessa noite, porque essa tentação não vai te derrubar. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Segunda lição que eu aprendo com Paulo: Deus está sempre à disposição, lutando pela minha vida. Se a Bíblia diz que o diabo está ao meu derredor, esperando uma brecha para vir contra a minha vida, se o diabo está acordado querendo me tragar, me derrubar e envergonhar a minha vida e a minha decisão por Jesus, eu quero dizer que o meu Deus também está pelejando nessa hora. Meu Deus está de pé lutando pela minha vida. Eu posso dizer a mesma palavra de Jó hoje nessa noite: meu Redentor vive e não está dormindo. Ele está trabalhando por mim, pela minha família. Alguém pode levantar a mão, abrir a boca e adorar o nome dele, porque ele está aqui. Deus está à minha disposição.
guardou ontem e hoje eu estou sozinho, à mercê dos adversários. Não é que Deus me protegeu ontem e hoje foi lá proteger o pastor Antônio Carlos, ou foi proteger outra pessoa e me deixou na mão. Deus não me deixa na mão. Deus não me abandona. Jesus mesmo disse que de maneira nenhuma lançará fora aqueles que foi entregue na mão dele. Você foi entregue nas mãos de Jesus, e as mãos, e o nome, e o poder, e o sangue de Jesus peleja sobre a tua vida. Hoje essa tentação, esse laço será cortado. Deus está te livrando do laço do passarinheiro e está guardando a tua vida pelo seu poder. Glória ao nome de Jesus. A terceira e última lição. Deus, sempre com a tentação, dará também o escape. E olha só, Deus, além de abrir a porta para que eu possa vencer essas adversidades, Deus também Ele me aponta o caminho. Está vivendo um momento de tentação, irmãos? Nenhum de nós estamos livres disso. Mas desculpe a expressão, cai quem quer. Se perde quem se permite. Se estraga quem deseja. Está enfrentando uma dificuldade. O inimigo está tentando sua vida. Está tendo problema lá no trabalho, no celular. Desculpa, a porta de livramento está aberta. A porta de livramento está aberta. E além de estar aberta, ela não está escondida. Ela está diante dos teus olhos. Porque o Senhor diz, chegará o dia que o verdadeiro adorador, ele adorará em espírito e em verdade. A porta do livramento contra essas coisas é ter uma vida cheia da presença de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer aqui hoje nessa noite, encher você até transbordar, derramar a presença dEle até você estar revestido de poder. Levanta a tua mão e abre tua boca, adore o nome de Jesus, porque enquanto você adora Ele, Ele enche você da presença dEle. Esse mal cai por terra hoje, nessa noite. Esse laço já está cortado. Por favor, não pega ele e dá um nó, não. Não dá um nó nesse laço, não, para ele virar laço de novo. Jesus está te dando vitória. Jesus está entrando dentro de você. Muitas vezes nós estamos orando, Deus, resolve o problema do mundo, resolve o problema do mundo. Eu estou aqui para dizer que o mundo já pertence ao maligno. Jesus quer resolver o problema do lado de dentro da tua vida. Jesus quer te renovar pelo lado de dentro. Jesus quer fazer de você um candeeiro nesse mundo de treva, para revelar a glória dele a tantas pessoas que precisam. Aleluia. A igreja não foi chamada, irmão, para ser um monte de gente cabisbaixo. E aí, eu errei. E aí, eu falhei. E aí, eu errei. A igreja foi chamada para ter a presença de Cristo e andar de cabeça erguida sobre a face da terra. Porque aquilo que me destruía já foi vencido pelo meu Senhor. Quem pode dar mais um glória para Jesus hoje? Pode se colocar de pé. Eu não queria chamar você aqui à frente por causa do distanciamento, mas a gente sempre precisa ter um ato de fé diante de Deus e também diante dos homens. Se você é uma pessoa que está enfrentando problema com tentação, mas você quer sair daqui vencedor, só levante sua mão para que eu possa orar pela sua vida.
Fica de mão erguida aí, você que está levantando ela. Permaneça assim. Tentação vai levar ao pecado, e o pecado é qualquer prática. Às vezes nós falamos de coisas grandes e pesadas como adultério, homicídio, uso de droga, mas uma fofoquinha também é. Falar de uma pessoa que não está presente com intuito maligno também é. Mas eu quero orar por você hoje nessa noite. A presença do Senhor aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus, eu peço ajuda ao Senhor nesse momento. Se existe algum tipo de venda no entendimento dos meus irmãos, para não enxergarem a porta do livramento, ó Deus, descubra os olhos espirituais deles nessa hora, para que possam enxergar, ó Deus, aonde o Senhor já trabalhou e de que maneira o Senhor abriu o caminho, para que eles possam vencer todas essas adversidades. Senhor, eu te suplico, esse é o meu pedido hoje nessa noite, que aqueles que estão aqui, ó Pai, possam resistir firmemente a todo impulso que vem, Senhor, dentro deles, para contrariar os teus mandamentos. Eu clamo, Deus, por um povo que obedece por prazer, não por obrigação. Eu peço por um povo que te canta, que louva o teu nome por prazer, não por obrigação. Não porque esse é apenas um bom lugar para estar, mas o melhor lugar para estar é a tua presença. E eu te peço, Senhor, o pecado é aquilo que nos impede de estarmos plenamente, Senhor, contigo. Porque aquele que muitas vezes nos mostra coisas, depois nos acusa, trazendo sobre o nosso entendimento culpa, de que não podemos adorar o teu nome, de que não podemos viver plenamente na tua presença. Mas Pai, o Senhor conhece as nossas fraquezas e as nossas limitações. Por isso mesmo, Senhor, que o Senhor não deixa vir contra nós aquilo que possamos resistir. E se eu e os meus irmãos que estão de mão erguidas podem resistir a essas adversidades, eu te peço nessa hora, fortalece-os, ó Deus, nesse momento. Traga renovo, Senhor, renovo de entendimento, renovo na mente, traga força, Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o teu Espírito renove e levante um povo corajoso para dizer não à tentação, porque quem não cede à tentação, esse não cairá na prática do pecado. E o Senhor já venceu o pecado por nós.